Fala, malta! Ei, maltinha, estamos aí mais uma vez para nosso Verdades Bíblicas. E o tema de hoje, Kleber? Esse é um tema polêmico. É polêmico esse? esse? É polêmico. A gente tenta fugir um pouco das polêmicas. Mas tem que ensinar o que está escrito. Tem que ensinar o que está escrito, né? E o tema de hoje é... Não julgueis. E aí? O que vocês acham? Deve se julgar ou não? Vamos à luz da Bíblia. É engraçado que quando alguém usa pra você isso, né? Você não pode me julgar. É sempre alguém que tá fazendo a coisa errada. Sempre que tá em pecado. Ô, Cláudio, tem outro tema que também vai ser um pouco intrigante. É aquele, não toqueis no ungido do Senhor. Se você quer esse tema que a gente discute, comenta aí embaixo. Já curte esse vídeo, compartilha. Quem é o ungido do Senhor? Né? Mas vamos ficar nesse aqui por enquanto. Não julgueis. E você pode perceber, quando a pessoa fala, você não pode me julgar, você está me julgando, geralmente está fazendo alguma besteira. Está errando e a gente tem que avisar, mas não pode falar, né? Segundo eles, não podem falar. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? A gente vai contar no Sermão do Monte, que para mim do Novo Testamento é a parte primordial que todo crente deveria ler e estudar. Mateus 5, 6, 7, ali quando Deus dá o sermão no monte. Deus não, Jesus, mas Jesus é Deus, então é Deus. Então vamos ler. Mateus 7, por favor, Ramon. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho. Em algumas versões ainda vai dizer o cisco que está no seu olho. Ou seja, você não consegue enxergar algo grande no seu olho, quer enxergar algo pequeno no olho do seu irmão. Ou como dirás a teu irmão, deixar-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse aqui é o ponto-chave, né, cara? É isso aí. Porque as pessoas têm que entender o contexto que isso foi escrito, ok? Ali, Jesus está falando os fariseus, porque eles eram hipócritas. Era um povo hipócrita. Eles gostavam de fazer esse julgamento das pessoas, mas em uma vida cheia de pecado, cheia de erro, cheia de religiosidade. Então, assim, como que eu vou falar algo de alguém se eu sou muito pior, né? Se eu tô numa situação muito pior do que a pessoa, né? Mas aí, olha o que a Bíblia fala desse versículo que o Ramon falou que é chave. Tire primeiro a trave do seu olho, e então poderá ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, quando a gente consegue enxergar os nossos erros, a gente consegue tirar a trave do nosso olho, então então você consegue tirar o cisco do teu irmão. Então julgue. Exato. Né? Então julgue. Não é só o primeiro versículo, não julgueis para não seres julgados. Não. É para você, tipo assim, você não pode julgar se você não é um cara que anda porque o texto é bem claro, né? Não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério que julgar, você será julgado. Ou seja, o próprio texto já está explicando, mas se você julgar, você tem que estar ilibado, né? Isso. E a gente vai ter mais referências para poder apresentar isso para vocês. João 7, 24. Eu vou ler aqui, né? Jesus falando: não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos os julgamentos, né? Aqui é Jesus falando, porque vocês circuncidam no sábado, né? Para a lei de Moisés, mas se eu curar no sábado, vocês ficam irados contra mim. Tipo assim, então ele está dando ali, explicando, ensinando aos seus discípulos e está falando, não julgueis de acordo com a sua aparência, mas decidi com justos julgamentos. Então Deus está falando, julguem. Né? Julguem. Então, mais uma vez, Jesus ensinando, falando, julguem. Não pela aparência, mas julguem. Segundo a reta justiça. Isso. Então, assim, em todo momento, a Bíblia fala para julgar. Sinto muito, irmãozinho, que sempre usa essa desculpa para ficar nessa vida de erro. E tem o texto mais legal, que é o de Paulo, né? Fala um pouquinho mais pesado. 1 Coríntios 6.
Isso aqui foi uma paulada na cabeça lá da igreja aos Coríntios. A igreja que estava ali em Coríntios. O meu é melhor. Isso é muito bom. 1 Coríntios 6. Aqui é Paulo passando sabão, né? Dando sermão aí na igreja de Coríntios. Olha só. Atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgados por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Ou seja, você vai levar julgamento às pessoas, né, pagãs e não aos próprios santos? Exato. Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de menor importância? Olha isso. Paulo. E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais dessa vida. Será que quando surgem questões dessa vida para serem julgadas, constituís como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? Aí ele fala, é para a vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre irmãos? Então aqui assim é o versículo... Se você tem alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida ainda que não é para julgar, é Paulo brigando com a igreja porque eles não conseguem julgar uns aos outros. Sabe? Eles não têm. Se nós vamos julgar o mundo, se nós vamos julgar os anjos, será que a gente não pode julgar as coisas triviais dessa vida? Ou as pequenas demandas? Né? Então, assim, é um texto totalmente tirado fora de contexto, né? Aí acaba virando um pretexto para poder uma coisa totalmente errada. Okay? Jesus nunca falou para não julgar. Jesus falou, se conserta. Exato. Aí, quando tiver clareza nos seus olhos, aí você pode julgar. E lemos alguns versículos que Jesus falou de novo para julgar, e agora Paulo falando que é para julgar. Então, irmão, se você é aquele julgador também, né? Tem que falar isso também. Se você é aquele julgador que você sabe só de apontar o dedo, né? Mas não ajuda, só quer criticar, só quer demonstrar as falhas. Mano, isso a gente não concorda, né, Ramon? Tu não é nem cristão, né? A gente não concorda. Isso não existe no cristianismo. Nós temos que julgar e apontar para humilhar alguém, para falar algo do tipo, para apontar os erros, né? A gente fala, a gente conversa, a gente julga para poder ajudar a pessoa. Então, de repente, você que passou por uma situação. E julgar, é aqui que a gente tem que também, Kleber, deixar claro, porque esse julgar não é o apontar como muita gente acredita, né? Muita gente pensa. Esse julgar é você... Por isso que o símbolo da justiça é aquela balança, né? É você colocar na balança e ver, cara, o que essa pessoa fez está de acordo com a Bíblia? Ah, não. Então, calma aí. Pendeu, sabe, pro lado negativo. Então, calma aí. Esse é o julgamento. Não sei se ficou mais claro, mais didático agora para as pessoas entenderem. O inocente pode ser julgado inocente, olha só. Exato. Pode ser julgado inocente, não tem que ser só que ser julgado culpado. Então, assim, a gente está falando isso porque toma uma forma que é mal falada, né? Tipo, gente, não é isso que a gente está falando aqui. Mas, de repente, você está numa situação de erro, né? Também, igual a gente fala aqui, de pecado, e alguém te julgou de maneira... Mas muitas pessoas que te julgaram, né, foram para te alertar. Que fala de uma forma correta, não faça isso, você está fazendo isso. Não foi para te destruir, não foi para apontar um erro seu, mas para falar, cara, esse não é o caminho, ok? Isso não é certo. Deus tem outras coisas para vocês, né? Então, assim, dois cuidados que nós temos que ter. O julgamento para apontar, para humilhar, mas também tem um julgamento que é para disciplina, é para poder ter a correção, né? É trazer de volta, né, pro eixo. Né? Seria a forma mais correta. Mas antes de você fazer isso também, é como o texto deixa bem claro, você tem a clareza do que você vai fazer. Então, o ponto-chave aqui é a clareza com que você faz isso. Então, o que tem clareado a sua visão em relação ao seu julgamento? É uma verdade bíblica? E busque isso no Senhor, né? Busque isso no juízo dos juízes. Busque isso em Deus. Exato. A gente fala que o dom principal é o discernimento. Então,
com o discernimento do Espírito, a gente consegue fazer isso. Nós vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos e isso é algo para nós, julgar. Sim, Deus falou que é para nós julgarmos. Então, amigo, sinto muito. Mas, igual eu te falei, é um texto tirado de contexto e a verdade bíblica está muito clara, né? E é isso. Né? Alguma coisa a acrescentar? Tá bem claro e foi boa a sua colocação, porque quem está nos assistindo não é só aquela pessoa que julgou, mas também aquela pessoa que foi julgada. E como tu deixou bem claro, que você não se sinta julgado como uma forma pejorativa, sabe? Uma forma ruim. Porque de repente a pessoa que te alertou sobre algo e que você levou isso como um julgamento, ela simplesmente quer o seu bem. Porque ela entende essa verdade bíblica e tentou falar contigo. Mas você, desvirtuado de repente dessa verdade, pegou só o primeiro versículo. Não julgueis para que não seja julgado. E é isso. É por isso que o tema é verdades bíblicas. É verdades que estão intrínsecas na palavra, mas que de repente você não conhece. Mas se você quer conhecer, exato. Todas as quinta-feiras, às 20 horas. 20 horas. Ou 19, não sei. A gente vai falando. Mas, por enquanto, 20 horas. No Instagram. 20 horas, às quinta-feiras. Manda mensagem no Instagram. Temos reuniões para poder falar de temas como esse, muitos outros, de verdades bíblicas, de oração, e de podermos compartilhar, né, estarmos juntos, né, na comunhão, um ajudando ao outro. Se quiser participar, estamos aqui no Centro de Leiria. Se você mora aqui aos redores, quiser estar com a gente, deixa uma mensagem no direct, nossa equipe vai responder e vai ser um prazer recebê-los, né, e compartilhar tudo isso com você e você também poder compartilhar tudo aquilo que você vive e o que você tem para conosco. Exatamente. E você, que é um líder de jovem ou um pastor de igreja, sinta-se acolhido por nós também, né, Kleber? A gente está aqui para poder sentar, conversar, ter um momento de mesa, sabe? E poder mostrar um pouco desse nosso trabalho, do trabalho da Burnside, que a gente está fazendo com muito esmero, tá? Isso é nada mais e nada menos do que uma escola, tá? É um discipulado pautado na Bíblia. A gente não é uma igreja, tá? A gente congrega em uma igreja, mas esse trabalho é para estruturar a igreja do Senhor, a verdadeira igreja de Cristo. Você quer ter algum tema em mente, de repente, quer saber, quer que a gente fale? Deixa aí nos comentários se você quer ouvir. Porque você faz parte disso. E é isso, galera. Tamo Valeu, junto. tamo junto. Valeu.